Seja bem-vindo, muito bem-vinda ao Papo Legal, podcast do Tribunal de Justiça do Amazonas. Eu sou Amanda Bocão, integrante da equipe da Assessoria de Comunicação Social do TEJAN. O tema do nosso bate-papo de hoje é Desvendando a adoção, o papel da justiça e o apoio às famílias que estão prontas para amar. Que tema bonito, né, gente? Então vamos começar. As nossas convidadas de hoje são a juíza Rebeca de Mendonça Lima, titular do Juizado da Infância e Juventude Civil da Comarca de Manaus. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Amanda. Também é uma alegria estar aqui para poder falar sobre a adoção, que é o meu trabalho e é o que eu gosto muito de fazer. Doutora Rebeca é muito atuante, né, nessa causa já há muitos anos, então trouxemos aqui uma especialista no assunto. Outra especialista também que trabalha bastante com isso é a psicóloga Iraci Rocha, presidente do Grupo de Apoio a Pais Adotivos do Amazonas, o GAPAM. E mãe adotiva também, isso mesmo, né, Iraci? Mãe por adoção. Muito obrigada pelo convite. Fico muito honrada de estar aqui junto com a doutora Rebeca, que é uma parceira. O GAPAM, com 20 anos de trabalho voluntário no Amazonas, capital e interior do estado, né, vive a adoção na veia todos os dias. Então, é muito importante um convite como esse para falarmos para um público tão seleto, né, que também trabalha com adoção. A adoção, ela é um tema que é muito amplo e tem várias camadas, né? Eu sempre costumo dizer que tem assuntos que têm várias camadas, mas a gente vai tentar aqui dividir um pouquinho e explicar para trazer mais esclarecimentos para você que quer adotar ou que tem pretensão aí de conhecer mais esse trabalho. Eu vou começar perguntando para a doutora Rebeca, qual é o papel do juizado na adoção? Bom, o Juizado da Infância e Juventude Civil, como o próprio nome diz, civil, né, ele trabalha com a parte protetiva da infância e da adolescência aqui na cidade de Manaus, porque a nossa competência é Manaus. As ações de adoção naturalmente tramitam na vara da infância, né? Então, assim como o próprio nome diz, já é uma vara que ela se destina não apenas à adoção, né? Nós temos outros processos lá, outras ações, ações civis públicas, ações de guarda, habilitações para adoção, né, que também são processos. Temos medidas de proteção, que é a grande maioria, quando há violações de direitos, né, das crianças e adolescentes, e destituições do poder familiar. Mas eu costumo dizer que a adoção a parte bonita do nosso trabalho, porque toda outra parte não é nem um pouco bonita, infelizmente. Mas então, assim, os processos de adoção, eles têm que tramitar de acordo com a Constituição e com o ECA na vara da infância e juventude da sua cidade. Eu queria entender mais um pouquinho, para a gente já começar logo falando dos projetos, né? Porque a gente sabe que existe todo ali um processo de adoção, mas a gente pode destacar esses projetos que o tribunal já realiza, que aí vem culminando ali na adoção. Queria que a senhora contasse um pouquinho para a gente. Bom, nós temos alguns projetos que nós desenvolvemos no juizado, no âmbito do Juizado da Infância, com apoio da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal, mas eu posso destacar, né, os que eu considero mais importantes. Um é o Acolhendo Vidas, que é um projeto que ele nasceu por uma demanda do Juizado da Infância e que ele trata da entrega voluntária de bebês para a adoção. E por quê? Né? As pessoas até estranham um pouco, mas é importante a gente esclarecer que toda mulher que está grávida ou que acabou de ter o seu bebê, ela tem o direito de não exercer essa maternidade. O ECA diz que ela pode fazer isso. E, inclusive, ela pode fazer sob sigilo da própria família, mas ela não pode simplesmente dispor dessa criança, desse bebê. Primeiro porque, né, criança não é um objeto. Criança, mesmo o bebê, ainda na gestação, ela já é sujeito de direitos. Segundo porque abandonar é crime, né? Se você abandona, é crime. Ou então, assim, existem mulheres, mães, né, que até mesmo por desespero, por falta de opção, acabam optando, né, na interrupção da gravidez, que também é crime, né? Se não for o caso, né, os casos previstos em lei. A gente vê algumas vezes, inclusive, em noticiários, né, que bebês são abandonados em locais que, enfim, até no meio da rua, assim.
Então, esse tipo de projeto é muito importante para isso, né? Para as pessoas terem conhecimento disso, para não acontecer esse tipo de situação, porque você pode ali não exercer a maternidade, né? E também deixar a criança de uma forma segura. Exatamente. Então, a gente desenvolve esse projeto, nós temos os parceiros, que são as portas de entrada, as unidades básicas de saúde, as maternidades, a própria escola, se for uma adolescente, o próprio juizado, né, em que nos procuram, ou o serviço social também na maternidade, que nos procuram, olha, tem uma mãe que ela quer entregar o seu filho. Então, assim, a gente faz todo esse trabalho com a equipe, o trabalho de acolhimento dessa mãe. É importante a gente dizer que ao longo esse projeto ele existe desde 2013, então ao longo de todos esses anos nós já atendemos cerca de 190 mulheres que procuraram a vara da infância para entregar o seu filho, sendo que a gente pode falar que 70 delas desistiram de fazer essa entrega simplesmente porque elas precisavam de um apoio, precisavam de conhecer que elas poderiam ser inseridas em algum programa assistencial. Então, isso também é importante, porque a gente não quer a criança simplesmente para colocar para adoção. Agora, quando isso acontece, Amanda, é importante a gente falar, a fila que está ali no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento naturalmente vai andar mais rápido, porque a maioria das pessoas quer adotar bebês, né? Ou então crianças de até 2 anos de idade. Então, quando a mulher decide entregar, é tudo muito mais rápido. Existe essa questão também, além da entrega, né? A senhora falou agora dos bebês, que é um perfil mais procurado por quem quer adotar, né? Mas também a gente precisa falar da adoção tardia, que aí tem outro projeto, né? Para adoção tardia, que é o Encontrar Alguém. Isso. O projeto Encontrar Alguém também ele foi criado aqui em 2018, né? Foi o primeiro projeto de adoção tardia aqui na região norte. Nós fomos pioneiros nele. São Paulo tinha, né, o mais antigo tinha acabado de lançar em 2017 e foi um desafio. Um desafio porque, primeiro, toda vez que eu ia, né, nos abrigos, eu encontrava com crianças e adolescentes que eram grupos de irmãos ou eram adolescentes já maiores que ninguém quer, né, geralmente não querem, ou crianças ou adolescentes que têm alguma deficiência e iam ficando, né, iam crescendo no abrigo. Então, assim, isso foi me incomodando. E eu pensei assim, eu tenho que fazer alguma coisa para dar visibilidade para essas crianças e esses adolescentes. Então, nós criamos Encontrar Alguém, tivemos todo o apoio do Tribunal de Justiça à época. E, assim, em que ele consiste? Em a gente colocar, fazer vídeos ou fotos, né, dessas crianças e adolescentes que estão ali em difícil colocação em família substituta. E assim, claro que, em se tratando de adolescente, ele pode optar em fazer parte do projeto ou não, porque afinal de contas a imagem dele vai ser exposta, não é? Mas assim, apesar de ser um desafio também por conta da segurança, da LGPD, a gente nunca tivemos problema, graças a Deus, e ao longo desses anos nós já conseguimos inserir 78 crianças e adolescentes dentre grupos de irmãos, dentre adolescentes já com idade bastante avançada e crianças com mais de uma deficiência. Então, assim, hoje, inclusive, Amanda, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, está lançando uma campanha para dar visibilidade à adoção tardia. Então, é importante a gente dizer que nós já estamos aí fazendo isso desde 2018. Não é? Então, e é um sucesso, tem sido um sucesso, as pessoas começam a olhar para essas crianças, né? E assim, isso, claro, a gente tem toda essa segurança, né, de garantir que não sejam pessoas que queiram, né, que não tenham outra intenção que não seja realmente adotar. Muito bacana isso, o Tribunal de Justiça já está à frente, o Tribunal de Justiça do Amazonas já está à frente nesse quesito. Então, esse projeto agora que a doutora citou, o Encontrar Alguém, dá uma olhadinha aqui já no YouTube aqui do Tejan, que você vai ver alguns vídeos, se você tem interesse em adotar, você vai conhecer algumas crianças. Mas aí a gente vai conversar mais sobre esses projetos, sobre os abrigos, mas agora eu quero conversar um pouquinho com a Iraci, que eu quero saber o lado do grupo de apoio, né? Me conta um pouquinho dessa tua experiência, o que é o grupo de apoio e a tua visão, né? Porque aqui a gente tem os 2 pilares, o grupo de apoio e o judiciário. Nós, nessa trajetória de 20 anos de trabalho do nosso Estado, nós tivemos, assim, as bênçãos, né, de termos uma parceria
né, com o judiciário muito próxima, de amizade, de confidencialidade, né, de parceria mesmo. Então, foi muito além só do trabalho. Então, todo o trabalho lançado, né, paralelamente tem um projeto do GAPAM. Né? Então, o nosso primeiro trabalho junto, né, foi o projeto Gestando o Amor, que são de pretendentes. Né? Então, eles são encaminhados para o GAPAM, né, esse grupo de pretendentes, e eles fazem o curso psicossocial, né, o curso psicossocial que é obrigatório por lei. Eles fazem 4 sábados de 4 horas, de 1h30 da tarde até as 5 da tarde, com N temáticas, né, desafiadoras. Essa semana, inclusive, num outro podcast, uma mãe que fez o curso em 2014, colocou assim: olha, tinha hora que a gente queria desistir do curso, porque parece que o propósito do curso era fazer a gente desistir. E é verdade, não deixa de ser uma verdade, né? Porque não é um filme da Disney. Adotar não é para qualquer pessoa. Os nossos filhos são filhos que vêm com N feridas, né? Eles vêm com marcas profundas do abandono, da negligência, da rejeição, tem que estar disposta, da violência, e ciente de que isso. Vai ter Independente que seja um bebê ou um adolescente, o bebê vem com memórias intrauterinas reais, que vão trazer sequelas ao longo do desenvolvimento dele, se não for tratado. Então, adotar tem que ter consciência, tem que adotar com o pé no chão, né? Não é apenas levantar a bandeira da adoção incondicional e achar que só o amor resolve. Então, né? assim, o GAPAM, ele é esse grupo justamente para dar essas orientações, né? Além de trabalhar com esses projetos, concomitantemente aqui com o Judiciário, mas também dar essas orientações para quem quer adotar e explica essa realidade, né? Sim. Então, a porta de entrada do GAPAM é o grupo de pretendentes. Ao longo desse tempo, nós observamos que o pretendente ficava num limbo, ou seja, ele não era assistido. E no momento que ele recebe o telefonema tão esperado, né, da equipe psicossocial do juizado, né, ele está sequelado. Ele não trabalhou as suas emoções, ele se preocupou em fazer um quarto, se preocupou em comprar um enxoval que ele não sabia nem que idade essa criança viria, né? Não fez uma poupança, não trabalhou com a sua comunidade parental, com seus parentes, né? Não resolveu seu problema de viuvez, de separação ou de óbito do seu filho, não curou suas próprias feridas, seus próprios traumas. Que a adoção, ela não é ali um buraco, né? Que vai preencher, assim, alguma necessidade, e esse período que você fica aguardando, você tem que se cuidar. É como se fosse uma gravidez invisível. Né? Você não vai para o médico tomar uma vacina, mas você tem que ir ao psicólogo, você tem que trabalhar a sua relação com seu cônjuge, sabe? Você tem que trabalhar as relações ao seu redor, porque você vai receber uma criança que, quando ela chegar na tua casa, tem que ser 100% para ela. Né? Você tem que se preparar para uma licença maternidade. Se você não vai ter uma licença maternidade, mas você tem que se preparar para diminuir a sua carga horária de trabalho, para que você possa, pelo menos um período, se devotar a essa criança, porque se for para tirar essa criança do abrigo, para colocar na mão de uma babá ou de uma creche, deixa para outra família que vai estar preparada para cuidar, porque essa criança tem outros cuidados que vão além do biológico. Né? Então, o GAPAM, a porta de entrada é com o pretendente, a partir do nosso projeto Gestando o Amor. Veio o projeto de pós-adoção, que são as famílias que já têm seus filhos, e eles têm reuniões, encontros conosco, com vários profissionais de áreas diversas, dentro da educação, da saúde, da psicologia, da neuropedagogia, né, da segurança. Então, essas famílias têm encontros conosco mensais, tanto presencial quanto online, porque nós também acompanhamos famílias que estão no interior, famílias que estão em outros estados e países também, né?
Recentemente, nós lançamos um novo projeto, que é o Grupo Terapêutico, que é um projeto exclusivo para famílias que estão há 1 ano em convivência com seus filhos. Porque esse 1 ano de convivência, ele precisa ter um cuidado mais refinado. Imagina. Né? Que os conflitos vão acontecer. E cada situação ali tem a sua particularidade. Sim, suas particularidades. Imagina famílias com adolescentes, famílias com grupos de irmãos. Um grupo de irmão vira a sua rotina 100% de cabeça para baixo. Assim como um bebê mexe na rotina da tua família, um grupo de crianças também, né? Então, nós estamos ali, nesse período, também já trabalhando terapeuticamente com eles. Além do grupo de pós-adoção, nós temos o grupo focal, que acompanha os pretendentes, né? Eles não estão mais sozinhos. Até o momento deles receberem o telefonema que o seu filho chegou, então vão lá de 6 meses a 4, 5 anos, nesse período eles têm o grupo focal, não estão mais sozinhos. Eles também se encontram mensalmente, temos trabalhos com grupos, temos palestras formativas e informativas, com profissionais também de diversas áreas, mas principalmente voltadas para o luto, voltadas para a ansiedade, para a depressão, porque o período de espera, tudo acontece. Acontece o divórcio, acontece morte, acontece nova gravidez, uma gravidez biológica, tudo acontece, né? Então, esse pretendente precisa ser cuidado nesse período. E desculpa, só para a Iracy falou, só para pontuar aqui, ela falou que no curso as pessoas acham que ela está fazendo de tudo para que desistam, mas na verdade é porque esse curso ele é obrigatório. Para todas aquelas pessoas que querem adotar, obrigatoriamente tem que fazer o curso lá no GAPAM. E porque, tem que ver a realidade. Exatamente, que é porque para ela mostrar, as pessoas romantizam a adoção, e a adoção não é só um ato de amor. A adoção é sobretudo um ato de responsabilidade, de comprometimento. Então, assim, as pessoas romantizam muito, né, Iracy? Então, é obrigatório, por isso que ela faz esse papel, né? Porque ela realmente tem que tirar as pessoas da zona de conforto e mostrar a importância da adoção, que não é só aquela parte bonitinha, tem tudo isso que ela está mencionando. E eu acho sempre importante a gente ressaltar que é um ser humano, não é um produto que você vai numa loja e depois você vai trocar. Não, você vai ter que lidar com aquela situação e estar disposto a isso, né? Você tocou, inclusive, no ponto que sempre gera um meme, né, durante o curso. Eu sempre falo, olha, a criança não é uma lata de leite moça, não. Que você vai lá no supermercado, pega, chega em casa, tá amassadinha, volta e troca. Não tem isso, né? Até para uma devolução existem consequências judiciais, mas a maior consequência é a perda novamente da confiança dessa criança, né? Essa criança já está tão vitimizada, já está tão machucada, e quando ela está ali esperançosa de uma família, ela é devolvida, né? Então, às vezes as pessoas questionam rede de apoio, para que serve. As pessoas questionam por que nós falamos tanto na questão da solidão, porque a criança não pode vir com a missão de resolver o teu problema de solidão. O teu problema de solidão tu resolve comprando um cachorro, comprando um gato, ou arranjando um amigo para morar contigo, mas não a criança. A criança vem com uma outra missão, que seja ser filho, né? Então, o filho, nem o biológico também tem que ser adotado. Se todo filho biológico fosse adotado, nós não teríamos tantos filhos abandonados com pais vivos. Isso é uma questão muito interessante de falar, porque não é que você é filho biológico também, não é que você vai estar ali inserido, você vai se sentir inserido, incluso naquele contexto familiar. Você tocou num ponto muito, muito interessante. E é importante porque, assim, na família biológica, você não tem não é o compromisso, mas assim, a criança já nasce ali no seio daquela família. Mas na adoção é um comprometimento mútuo, porque esse vínculo ele tem que ser gerado de forma espontânea, e é um vínculo que, diga-se de passagem, é irrevogável, é para sempre, né? Então, assim, tem muito isso mesmo que a Iracy falou. É diferente, né? Quando você tem um filho e esse filho entra na adolescência e ele começa a apresentar, né? Enfim, aqueles probleminhas que um adolescente pelos quais um adolescente passa, e diferente de um filho, né, que é adotado, que vai passar por esse mesmo processo,
Mas tem que haver esse compromisso, essa visão de que ele é seu filho também, né? É o filho que você escolheu. E tem um detalhe, assim, no que tange o grupo de pretendentes ainda, a responsabilidade, porque é óbvio que não dá para o psicólogo do juizado desnudar aquela família. Na visita do assistente social nessa família, não dá para ele enxergar tudo que está por trás daquela necessidade de ter um filho. Também no GAPAM não vamos ter esse olhar de águia que vamos conseguir detectar as problemáticas, mas nós temos que ter minimamente o compromisso de mexer naquele camburão. A gente precisa mexer, porque nós vamos ter casais que a mulher quer e o marido não quer. Aí ele vai dizer lá para a assistente social que ele quer, ele vai dizer para a psicóloga que ele quer, mas ele vai estar mega incomodado durante o encontro. Ele vai chegar atrasado e a gente vai estar lá na porta dizendo: se no próximo sábado, se eu chegar atrasado, se eu não entrar mais, você vai ter que fazer um novo curso todo completo. Né? Ele pergunta se é necessário ele vir, e nós já vamos identificando que ele não está para a criança, ele não está para essa adoção. Não quer dizer que eu vá mandar um registro para o juizado sobre isso, mas eu estou fazendo a minha parte de mexer com aquele casal dizendo: se vocês dois não estão para a família, vocês não servem para ser família nesse momento, precisam amadurecer, porque essa criança vai precisar de um pai e de uma mãe, ou só de um pai, ou de dois pais, ou de duas mães, mas vai precisar de uma família coesa, precisa de um padrinho, precisa de um tio, de primo, de avó, de avô. Se tiver alguém nessa família contra, ainda não está no momento de adotar, porque essa criança vai sofrer preconceito, e essa criança já vem em sofrimento. Ela não merece passar novamente por um sofrimento. Um novo sofrimento, né? E outra coisa, Amanda, só pegando o gancho que ela falou sobre a habilitação, nem todo mundo que entra, né, com pedido de habilitação no juizado necessariamente vai ser habilitado, porque além dessas observações que ela faz, a gente faz também uma triagem e a gente percebe que quando realmente não é, a pessoa está querendo adotar ali para suprir uma falta. Então, assim... Por isso que tem as conversas, as entrevistas. Exatamente. Né? Então, assim, nem todas as pessoas que ajuizam uma ação de habilitação são habilitadas. Nem todas têm o perfil para adoção. E um detalhe, só para complementar, muito se fala da demora, da burocracia, mas quando nós vamos fazer, às vezes, por isso que nós mantemos grupo de WhatsApp com todos eles, desde 2015. Então, algumas discussões são provocadas ali dentro e eu estou para fazer as mediações. Porque é importante eles terem um lugar para vomitar, né? Que é importante falar tudo, porque você fala o que quer e você ouve o que não quer. Né? Então, porque acontece assim, porque acontece assado, que não sei o quê. Eu disse: gente, vamos fazer uma avaliação. Quanto tempo você levou para decidir adotar? Quantas famílias aqui decidiram adotar no momento que virou mulher, virou homem, ou quando casou? Quem está aqui, a maioria, passou 10 anos tentando engravidar. Passou não sei quantos anos aproveitando seu casamento e um dia, não dá mais para engravidar. Não consegui engravidar por outro método. Então você levou 10, 15 anos, 8 anos e você quer adotar em um ano? Não é assim. As coisas não são assim. As crianças são preciosas, né? E nós, sociedade em geral, políticas públicas, já falhamos com ela. Ela já vem para a tua vida em sofrimento. Então, não pode ser assim, rapidamente não. Né? Nós temos que fazer toda uma triagem, uma análise, e você precisa aproveitar esse tempo de espera para resolver as suas problemáticas. Se curar, é muito importante. Eu acho que principalmente hoje em dia, né, que a gente tem várias questões de saúde mental que estão mais em foco agora, né? Mas eu acho que a gente tem esse cuidado com a saúde mental da criança, dos adotantes também, né? É muito importante. Agora, eu queria gerar uma situação aqui hipotética, né? Digamos que eu queira adotar. Eu sou casada, um cenário, eu sou casada há 2 anos e eu quero adotar. Como é que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer primeiro? Para quem está nos assistindo, que tem também essa curiosidade, saber que está perdido. Porque uma das coisas que você citou
foi até isso, né? Que as pessoas ficam muito perdidas ainda. Então, vamos colocar essa situação hipotética aqui. É preciso estar casado? É preciso estar solteiro? Como é que funciona? Bom, assim, a pessoa que quer adotar, né, ela tem que buscar naturalmente informações sobre a adoção. Então, assim, de início, a gente já pode dizer, a gente tem uma cartilha sobre a adoção que está lá no portal da infância, da Coordenadoria da Infância, no site do Tribunal de Justiça. A gente pode, inclusive, doutora, deixar aqui na legenda desse vídeo, né? Sim. Há informações também no próprio site do Conselho Nacional de Justiça, mas, se ela quiser, ela pode ir até a vara da infância e o processo todo, né, envolve vários documentos, né? Então, assim, sua certidão de nascimento, de casamento, certidões de antecedentes criminais, porque eu não posso aceitar que você, respondendo por um crime de homicídio, hipoteticamente também falando, que você adote uma criança, não é? Então, sim, assim, é preciso certidão de antecedentes criminais, atestado de sanidade física e mental. Por isso, porque a criança já passou por uma rejeição, né? E eu tenho que ter essa triagem, não é, em relação a esse casal. E aí, além do mais, tem uma diferença aí que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê de 16 anos de diferença entre quem está adotando e o adotando. Então, assim, são circunstâncias que são específicas e taxativas colocadas pelo próprio ECA, não é, no que dizem respeito a esse processo de adoção. Depois que você dá entrada, né, peticiona através de advogado ou da Defensoria Pública, mas depois que você dá entrada, aí começa, não é, a avaliação psicossocial, curso preparatório de adoção, também a intervenção do Ministério Público, não é importante que se diga isso, e só depois é que há a sentença. E aí, durante essa fase de habilitação, você vai me indicar, por exemplo, eu quero uma criança de 3 anos de idade, não tenho preferência por sexo, eu aceito com uma doença tratável, eu aceito com deficiência, eu aceito grupo de irmãos, eu quero adotar. Eu quero crianças não apenas aqui de Manaus, mas eu quero também crianças do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, do Rio Grande do Sul, do Ceará. Isso tudo você pode colocar na sua habilitação, porque isso vai facilitar, não é, com que haja esse cruzamento dessas pessoas com o perfil que elas indicaram. Depois disso, é que elas entram no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Então, assim, uma gravidez, uma gestação, demora 9 meses. Fora o tempo de planejamento. Então, por que as pessoas querem que seja tudo muito rápido, não é? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Inclusive, eu ia perguntar sobre isso, né? Em média, o tempo, assim, porque as pessoas têm essa pressa, mas ainda assim querem um prazo, né? Existe essa questão, assim, mas a gente consegue ter essa estimativa levando em consideração todos esses processos? Então, Amanda, isso tudo depende do perfil que a pessoa indicar. Então, se ela indica bebê, como a gente falou lá no início, é mais difícil, porque nós não temos muitos bebês no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Se ela indica, por exemplo, que quer um menino de 8 anos, ela vai ser rápida. Por quê? Primeiro porque a gente tem disponível no abrigo, né, no acolhimento, e também porque ela própria, ela tem uma preferência, porque o ECA também diz que pessoas que decidem adotar esse perfil de difícil colocação família substituta tem preferência na ordem, não é, lá do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Por quê? Porque a gente tem que privilegiar essa pessoa que olhou para aquela criança que tem uma deficiência, não é? Eu não posso deixar ela esperando, não é? Então, ela tem preferência por lei. Agora, isso tudo, o tempo, de fato, a gente não é um processo que é burocrático, mas essa burocracia, ela tem que existir por conta da seriedade. Então, assim, dificilmente nós temos casos, eu posso falar da minha vara, de devolução após a adoção. Porque também o estágio de convivência, é importante que a gente diga, ele serve justamente para que a gente veja se vai dar certo. Uma coisa é a interação da criança com o adulto, outra coisa é levar para dentro de casa, passar a semana toda, começar aquela rotina. Inserida ali na rotina. Aí é que a gente vai ver se vai funcionar ou não. Então, assim, é importante que as pessoas tenham essa paciência, porque o nosso trabalho é muito criterioso. Além disso,
nós, claro, trabalhamos com as nossas demandas e as nossas deficiências. Nós precisamos de assistentes sociais, de psicólogos para que possam fazer essas avaliações. A demanda, por exemplo, em 2019, antes da pandemia, foram 109 adoções feitas. Na pandemia parou tudo. Por quê? Porque não podia haver um estudo online, né? E elas não tinha como fazer essas avaliações de forma presencial. Então, para você ver, em 2019 foram 109 adoções, em 2020, na pandemia, foram 32. Então, as coisas demoraram, ficaram paradas por conta das circunstâncias. E outra, Amanda, eu vou além. No Juizado da Infância e da Juventude, a prioridade, tudo é prioridade. Tudo é urgente. Principalmente porque criança, se trata de infância. Exatamente, porque criança é um princípio constitucional, ela tem prioridade absoluta e tem que ser feito tudo com proteção integral. Então, assim, o que é prioridade no universo de criança que sofreu um abuso sexual, criança que foi maltratada, aí uma criança, não é, um adulto que está esperando para ser habilitado? Naturalmente, se eu tiver que escolher uma criança que precisa fazer uma cirurgia de emergência, naturalmente eu vou escolher trabalhar nesse processo da criança que precisa fazer uma cirurgia em detrimento desse adulto que está querendo se habilitar. Então, assim, tem muito isso, as pessoas não entendem, acham que na vara é só adoção, mas como eu falei, a adoção é só o lado bonito, né? Porque a gente tem todo o outro universo. É uma demanda muito grande, né? E aí, só para a gente explicar um pouquinho para quem está em casa, para quem está assistindo, essa questão do perfil de difícil colocação, né? Só para o pessoal entender, para explicar um pouquinho essa questão desse perfil, que aí a gente também fala de encontrar alguém, né? Sim. Então, o perfil de difícil colocação que a gente fala que são crianças ou adolescentes e adolescentes, né? Porque às vezes são grupos de irmãos que compreendem desde criança até o adolescente, que são grupos, por exemplo, de 4 irmãos, 3 irmãos, até 2 irmãos, mas com idades, por exemplo, uma de 15, outro tem 8, a outra tem 17. Então, assim, geralmente a pessoa, quando quer adotar, ela quer adotar um bebê, uma criança pequenininha. E aí essas crianças que estão aí nesse grupo de irmãos, ou então uma criança que tem uma paralisia cerebral, ou que tem autismo com hidrocefalia, a gente já conseguiu uma adoção para uma criança que tinha autismo e hidrocefalia, através de encontrar alguém. Então, assim, são crianças e adolescentes que, naturalmente, por esse perfil, as pessoas não olham, não querem, não pensam em adotar. Então, é isso. Difícil colocação de família substituta, o perfil, né? E por isso a gente trabalha muito essas alternativas. E aí a senhora falou essa questão da adoção de casos, né? Eu queria conversar com vocês sobre isso. Você escreveu um livro, é isso mesmo, né? Sim. Eu imagino que tenham várias histórias que sejam marcantes para vocês, mas se vocês pudessem escolher uma para contar aqui para gente... Pode começar a Iracina. Assim, de imediato eu não vou me lembrar, porque são 22 histórias, né? O livro é Histórias de Adoção do Amazonas. Então, são 22 histórias, né? Acho que a maioria absoluta passou pela doutora Rebeca, né? Então, assim, é um livro de você ler com lencinho, porque realmente são histórias de flechar o coração mesmo. Olha, mas o livro é muito bonito, assim, eu li, né, assim, e assim, eu fiquei emocionada, porque assim, a gente vê a importância do nosso trabalho, né, e como a gente faz a diferença na vida das pessoas, e principalmente na vida das crianças e adolescentes que foram adotadas. Então, vale a pena. Vale mesmo. É importante também que a gente explique, Amanda, que o GAPAM, ele não é um grupo que a gente escolheu aleatoriamente, não. Há um termo de cooperação técnica do Tribunal de Justiça com o GAPAM para que o GAPAM possa desenvolver essas atividades. Então, assim, num primeiro momento, esse termo de cooperação técnica foi em 2014, salvo engano. Já foi, assim, lá na minha vara. Mas eles já trabalhavam antes. E depois, com o episódio da pandemia, então a gente abriu para o interior. E veio essa facilidade, né, dentro desse caos que foi a pandemia, veio a facilidade de fazer essa capacitação online. Então, assim, não é qualquer pessoa que pode fazer essa capacitação, assim, que pode ministrar essas palestras, não. Existe aí um termo de cooperação técnica do Tribunal de Justiça com o GAPAM. Então, isso pra gente, para mim, que estou na capital, que eu tenho uma certa estrutura,
já é bom. Agora, no interior, a gente tem que reconhecer todas as dificuldades que os colegas que trabalham com infância têm. No interior não tem abrigo, não tem família acolhedora, não tem equipe técnica na vara. Então, isso tudo é um diferencial, assim, é muito difícil. E o que ela está dizendo, assim, quando as pessoas olham no panorama, no mapa do Brasil, olham o norte, nós somos campeões em adoções intuito personae, que são as adoções que são feitas fora do SNA, que são as irregulares. Mas por quê? Porque existe essa cultura de pegar o filho e criar, entendeu? E depois, o que essa criança é para você? Não é nada. Você não tem guarda, você não é pai, não é mãe, vai viajar, não pode. Então, assim, tem que ser feito através, né, do Poder Judiciário. Legalizar e documentar é muito importante para que essa criança tenha os seus direitos preservados ali, garantidos, né? E aí a senhora falando dessa questão das adoções, a senhora comentou anteriormente de um caso que uma criança com deficiência foi adotada. Esse foi um dos casos que mais me marcou. Tem outros, tem vários, né? Imagina. Mas se ela puder citar um pra gente. Assim, Amanda, são muitos casos, assim, muitos em que a gente realmente se envolve. Eu posso mencionar aqui o Charles, que ele cresceu num abrigo, veio do interior, cresceu no abrigo quando ele tinha 15 anos, eu não quero participar do Encontrar Alguém. Aí ele viu os colegas do abrigo participando, aí falou, eu quero, tia. Aí gravou o vídeo, isso foi lá atrás, lá em 2018. E uma brasileira, né, assim, com domicílio, com residência aqui no Brasil, viu esse vídeo e gostou do Charles, veio para Manaus, ela era de São Paulo, veio para Manaus, começamos a interação. E assim, para resumir, ela foi morar na França e o Charles hoje é um cidadão francês. Então, assim, eu fico muito feliz, porque eu acompanho, né? Eu sempre me dão notícias, mas isso é só um caso, porque eu sempre digo assim, o que mais me emociona é sempre o último. Segunda-feira, eu fiz uma adoção de 4 irmãs, de 18 até 8 anos. Então, assim, olha que bênção, né? Então, assim, sempre, são muitas histórias que dariam mais de um livro, não é assim? Porque essas histórias do livro da Iracy são feitas, praticamente as adoções foram feitas lá na vara. Mas, assim, são muitas histórias, Amanda, muito bonitas. E, assim, o que a gente, às vezes, né, como ser humano mesmo, né, que a gente vê às vezes a gente fica tão cansado, mas quando a gente vê isso acontecendo, isso dá renova, dá uma esperança, exatamente. Né? E aí eu queria perguntar para vocês que trabalham com essa questão ali na linha de frente, né? Se vocês pudessem definir a adoção em uma palavra, o que seria? Para mim é responsabilidade / comprometimento. Vamos colocar essas duas. A responsabilidade / comprometimento. Amor incondicional consciente. Muito interessante essa também, porque consciente precisa ter amor, mas também tem que ser consciente e com responsabilidade, né? Então, assim, para a gente fechar mais com algumas dicas para quem quer adotar, para procurar. A gente também vai deixar todos os links de várias temáticas que a gente conversou aqui, né? De vários projetos aqui na legenda desse vídeo. Mas eu queria deixar para vocês darem algumas dicas, assim, finais mesmo. A gente já deu vários durante o vídeo, mas aquelas que vocês acharem que a gente não citou. Bom, eu sempre falo para as pessoas, visitem os abrigos, né? Aqui de Manaus, nós temos 10 abrigos. Hoje nós temos esses números, eles mudam quase todos os dias, porque todo dia entra criança, sai criança. Nós temos hoje 190 crianças, dentre crianças e adolescentes acolhidos. Claro, nem todos estão prontos para a adoção, mas assim, são crianças que precisam. Se não quiserem adotar, Amanda, pode apadrinhar, sabe? O apadrinhamento afetivo pode ajudar, pode levar essa criança para passar o final de semana. O que a criança precisa realmente é de amor e de atenção. Aquela criança que está no abrigo, então visite os abrigos. Antes de você amadurecer essa ideia da adoção, visite os abrigos, conheça a realidade dos abrigos. Não é? Aqui em Manaus a gente está um caos, não, não tem vaga. A gente tem que se virar, não tem central de vagas na cidade, então assim, é sempre uma luta constante, mas eu digo que a partir do momento em que a gente começa a dar visibilidade, que essas crianças e adolescentes começam a ser vistas pela sociedade, a gente consegue realmente fazer essa fila andar. Então você que quer adotar, se você quer ter mesmo uma família, adote.
Não adote por pena, não adote porque você quer ir para o céu, não adote para resolver um problema no seu casamento, não adote porque você perdeu um filho. Tome a sua decisão, mas por amor, não por outro motivo, sempre por amor. Que bacana. Alice, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Vitória, muito obrigada também pela sua participação e disponibilidade para vir aqui com a gente. Agradeço também toda a equipe que está aqui, que tem várias pessoas aqui nos bastidores, né, ajudando a gente para levar a informação para você. Então aí a gente chega ao fim de mais um podcast, de mais um Papo Legal aqui do Tejão. Muito obrigada também pela sua companhia. Não deixe de acompanhar a gente nas nossas redes sociais. Vamos deixar vários links aqui na descrição desse vídeo para você dar uma olhadinha, para você que está curioso aí sobre a adoção. Aqui no YouTube do Tejão também você encontra ou encontrar alguém, tem vários vídeos incríveis para você dar uma olhadinha, para também tirar mais dúvidas. E é isso, a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima edição.